E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula, ok? Finalmente na equações de segundo grau, beleza? Que é fácil, a ideia é similar do primeiro grau, a gente vai ter infinitos valores a descobrir para x. E no caso da inequação de segundo grau, eu dependo exclusivamente do estudo do sinal da minha parábola, da minha função de segundo grau, tá? Dos valores da minha função. Por quê? Porque eu vou sempre encará-la como uma função de segundo grau e a partir daí eu consigo estabelecer quando ela é positiva, quando ela é negativa. Isso está relacionado com o estudo do sinal da função, tá? Aí eu defino quando a função é positiva, negativa, se liga. Olha só, primeiro item, trouxe exemplos para a gente. Menos x ao quadrado mais 1. Se eu observo, isso aqui funciona como uma f de x, como uma função do segundo grau, tá? Então, inclusive é uma função do segundo grau incompleta, beleza? O a vale menos 1, o b vale 0, o c vale 1, tá? Então, como é que eu vou proceder com a inequação do segundo grau? Eu vou ter que fazer o estudo do sinal dela, porque eu estou querendo, no final das contas, que essa expressão seja o quê? Menor do que zero, seja negativa. Então, é como se eu estivesse dizendo que esse f de x fosse negativo. Quando é que a função é negativa? Essa é a ideia, essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui, gritando para você. Então, qual é a ideia da função do segundo grau, ou perdão, da inequação do segundo grau? A ideia principal é você manipular para que tudo fique em um único membro e no outro membro você possa comparar com zero. Por quê? Porque comparar com zero eu posso determinar se o valor é positivo, se o valor é negativo, tá? Se o valor é nulo também, depende de maior ou igual a zero, aqui é só menor. Então na inequação também vamos usar os sinais de desigualdade, né? Maior, menor, menor igual, maior igual, diferente, tá? Então como é que você vai proceder? Se isso aqui for uma função, eu consigo estabelecer, né? Se eu considerar isso como uma expressão de uma função, a lei de uma função, eu consigo estabelecer os zeros dela. Quais serão os zeros dessa função? Eu simplesmente igualo isso a zero. Quais são os zeros? Aqui é incompleta, eu vou resolver sem fórmula de Bhaskara. Se fosse completa, eu resolveria com fórmula de Bhaskara, tá? É mais prático. Então, isso aqui fica igual a 1, x ao quadrado igual a 1, implica que x é mais ou menos 1, que é mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então, essas são as raízes ou zeros da minha função f de x dada por aquela lei. Bom, se eu fosse esboçar essa função, lembra nossas primeiras aulas de estudo do sinal? Se eu fosse esboçar essa função, eu saberia que seria uma parábola com concavidade para onde? Para baixo. Por quê? Porque o a dessa função é menos 1, é negativo, concavidade voltada para baixo, e intercepta o eixo x em quantos pontos, em quantos valores? 2. Quais são, meu povo? Menos 1 e 1. Então, teria esse comportamento, beleza? Porém, galera, quando intercepta o eixo x, o que é que eu estou dizendo? Que o y vale o quê? Vale zero, porque aqui são os zeros da função. Estou igualando a expressão da função a zero. Porém, na minha equação, eu tenho que pensar, bom, eu estou querendo que essa expressão seja menor que zero. Eu não quero que ela seja zero, tá? Se eu quero que ela seja menor que zero, galera, se liga, não pode ser nem o menos 1, nem o 1. Então, eu vou botar uma bolinha aberta para saber que não vai poder entrar esses valores, não vão poder entrar esses valores na minha solução, tá? E outra coisa, eu estou querendo que essa expressão ela seja o que? Negativa. Quando é que a minha parábola gera valores na função negativo? Para cá do menos 1, para cá do menos 1. Ó. O gráfico está abaixo do eixo x. Então é nesse pedaço aqui e nesse pedaço aqui, dos lados da parábola. Tá? Então, qual é a solução para essa inequação aqui, galera? É o intervalo que vem do menos infinito, todos os valores que vêm de lá, até o menos 1 aberto, porque eu não posso botar menos 1, senão eu zero aquilo ali, eu não posso zerar, tá? Aí eu dou um pulo, unido
a um outro intervalo que vai de onde? Do 1 até o mais infinito. Beleza? Ok. Então essa é a solução. Ou você poderia escrever a solução assim, ó. X pertence a R, tal que x é menor do que menos 1 ou x é maior do que 1. Ou é menor do que menos 1 ou é maior do que 1. Também é outra opção de escrever. Beleza? Se liga, acho que aqui cabe, eu vou fazer o segundo exemplo, tá? Também é uma inequação do segundo grau, porque tem polinômio do segundo grau e tem desigualdade, é inequação, ok? Porém, não está arrumadinho, eu preciso compará-la com zero, tá? Para que eu possa determinar qual é o sinal, onde é que isso é negativo, onde é que isso é positivo, porque essa é a ideia da inequação. Eu quero que seja maior do que tal coisa, menor do que tal coisa, e nada melhor do que comparar do que com zero, porque você sabe se é positivo, se é negativo. Porque eu não poderia, por exemplo, ó, isso aqui tem que ser maior ou igual a menos 4. Poxa, maior ou igual a menos 4 tem número negativo e positivo, então ia ser um problemão para mim. Para que eu possa comparar direitinho, eu passo tudo para um membro. Então eu vou passar o menos 4 para o primeiro membro, tá? Negativo passa positivo, e comparar com zero. Então se eu passo o menos 4, vai ficar essa expressão maior ou igual a zero. Então, meu povo, de novo, isso aqui é uma função qualquer, vou chamar de g, porque a outra eu já chamei de f, beleza? E eu quero que essa expressão ela seja positiva, positiva, se liga. Então, qual é o procedimento? Se eu for tratar como uma função, eu posso encontrar os zeros. Como é que eu encontro os zeros dessa função? Igualando a zero, beleza? Quem é o A? É bom que a gente fica revisando. Função de segundo grau também. Quem é o B? Menos 4. Quem é o C? 4. Eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Quem é delta? B ao quadrado é 16, que é menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 4, menos 16. Ótimo. Delta deu zero, significa o quê? Só tem uma raiz real, ok? Então, daí, quem é essa raiz? É inclusive o y do vértice, né, que vai ficar menos b sobre 2a. A fórmula não é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o delta é zero. Então, vai ficar menos 4, 4 sobre 2a, 2, que dá 2. Então, essa é a raiz que eu tenho, uma única raiz. Se eu for esboçar isso daqui, a concavidade vai ser para onde? Concavidade para cima, tá? Intercepta o eixo x em que lugar, galera? 2, beleza? Então o comportamento é desse jeito, pá. Aí o que eu estou querendo, meu povo? Eu estou querendo que isso seja maior ou igual a zero. Bora ver a interpretação da gente. Quando é que isso é maior ou igual a zero? Bom, as imagens que eu estou vendo aqui estão acima do eixo x, porque o meu gráfico está acima do eixo x, quase sempre, exceto no 2. No 2 vale quanto? Zero, porque o 2 é o zero da função. Então o 2 entra, porque eu posso estabelecer que essa expressão também vale a zero, tá? Se liga. Então, o que é que eu tenho? Qual é a solução para a minha inequação? Eu quero que isso aqui seja positivo ou nulo. Quando é que isso é positivo ou nulo? Sempre. Para qualquer valor de x que eu pegue aqui ou aqui, sempre é positivo. E se eu pegar 2, vai ser nulo. Então, qual é a solução nessa situação? Todos os números reais. Todos os números reais. Porque eu posso botar qualquer valor aqui e sempre vai dar positivo, tá? Ou nulo. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer basicamente na equação do segundo grau? Antes de fazer o terceiro exemplo para a gente terminar a aula. Eu tenho que isolar a expressão algébrica em um membro só, tá? E comparar com zero. Eu posso estabelecer se é positivo, se é negativo, interpretar, na verdade, aquela expressão. E aí eu vou verificar se eu quero que seja maior, se é positivo, se for menor, negativo. E aí aquela expressão, sendo um polinômio do segundo grau, eu posso encarar como uma função do segundo grau
E da função do segundo grau, você fazer o estudo do sinal. E o estudo do sinal me diz quando aquela expressão, quando aquela função é positiva, é negativa ou é nula. É positiva para o gráfico acima do eixo x. É negativa quando o gráfico está abaixo do eixo x. É nula quando os pontos estão em cima do eixo x. Beleza? Então, faço isso. Vejo a concavidade para desenhar o gráfico bonitinho e encontro os zeros da função. Faço um esboçozinho só com o eixo x, não precisa colocar o eixo y. E analiso quando é que é positivo, quando é que é negativo, para depois escrever a solução. Basicamente é isso para fazer a minha equação do segundo grau. Beleza, galera? Vamos para o último exemplo. Então, povo querido, último exemplo. Mas antes, bora fazer uma reflexão aqui, que eu sei que vocês são muito inteligentes junto comigo. Olha só, se eu mudasse isso daqui, ao invés de ser maior ou igual, fosse menor ou igual, e aí a minha expressão fosse x ao quadrado menos 4x mais 4 menor ou igual a zero. A expressão não mudou. Tem o mesmo zero, que é 2, e tem a mesma concavidade voltada para cima. Aí na hora de eu analisar, eu estaria dizendo o seguinte: eu quero que essa expressão seja negativa ou nula. Quando é que ela seria negativa ou nula? Quase nunca. Por que quase nunca? Negativa ela não seria nunca, porque ela é sempre positiva. Quase sempre, na verdade. No 2, ela vale zero. E aí, qual seria a solução para você? Nesse caso, a solução seria apenas o conjunto que tem o número 2. Por quê? Verifique, tá? Por quê? Porque é o único valor que zera a expressão. Fora esse valor, os outros valores todos vão deixar a expressão positiva, porque o desenho está mostrando isso, da parábola côncava para cima, cortando em um lugar. Então, resolver uma equação depende muito da sua interpretação a partir do sinal da desigualdade. Por exemplo, isso se tivesse, né, maior ou igual. Se fosse a expressão desse jeito agora, ó, essa mesma expressão, só que é assim. Eu só quero que isso seja negativo. Com aquele desenho que a gente viu agora, quando é que isso é negativo? Nunca. Ou ele é positivo ou é nulo no 2. Aí qual seria a solução? Zero com a bolinha cortada. Ou uma bolinha cortada, tá? Um O cortado. Significa o quê? Conjunto vazio. Não tem solução, tá? Nenhum valor que eu jogue aqui vai deixar a minha expressão negativa ou nula, tá? Então aqui eu peguei a segunda questão e transformei em mais duas possibilidades de resposta, tá? Só mudando a desigualdade. Era maior ou igual, botei menor ou igual, botei menor, ok? Se fosse só maior, entraria quase tudo, seriam os reais tirando o 2. Tudo é interpretação, se liga. Bora fazer o terceiro para finalizar aqui nossa aula, ok? O terceiro eu nem vou mexer muito. Vamos usar o raciocínio. Muita gente faria o que com esse terceiro? Desenvolveria o produto notável, que dá para fazer isso, tá? E calcularia os zeros da função, como em equação, como uma função de segundo grau. Não está errado, mas dá trabalho. Você pode interpretar mais rapidamente a ideia. Qual é a ideia aqui? Eu quero que essa expressão seja maior do que zero. Quando é que isso é maior do que zero? Quase sempre. Por que quase sempre, Celso? Porque eu tenho um conteúdo independente do conteúdo e o conteúdo está elevado ao quadrado. Qualquer número real elevado ao quadrado, galera, vai dar sempre o quê? Positivo, tá? Exceto se ele for zero. Se ele for zero, vai dar o quê? Zero. Então, qual é a minha interpretação? Eu quero que isso seja estritamente positivo e não entre o zero. Estritamente positivo é sempre. Sempre isso aqui é positivo. Porém, isso daqui também pode ser nulo. Quando é que isso é nulo? Quando dentro for zero. E quando é que dentro? Dentro é o quê? É esse polinômio do primeiro grau. Quando é que dentro é zero? Quando esse polinômio for zero. E qual é o valor de x para que ocorra isso? Eu resolvo essa equação do primeiro grau, tá? E eu vou ter que x é igual a meio.
Então x igual a meio deixa isso aqui zero. Porém, eu não quero que isso seja zero. Aí eu vou fazer o seguinte. Se eu fosse representar no gráfico, eu teria isso, ó, meio. Quando é que isso é positivo? Para qualquer valor que eu bote abaixo ou acima. Eu só não posso colocar meio. Se eu botar meio, zero. Então, qual é a solução disso aqui? É todo número real tirando meio, tá? Ou eu posso escrever assim, x pertence a R, tal que x é diferente de meio, tá? Ou todo número real tirando o conjunto que tem o valor meio, tirando o conjunto que tem só o elemento meio, beleza? Entende, né? Tudo aqui sempre vai estar positivo, e eu quero que isso seja positivo, porém eu não quero que isso seja zero. Ah, Celso, então não é na equação do segundo grau. É sim, se você quisesse, você abriria, porque aqui é um polinômio do segundo grau, só não está desenvolvido. Você também pode trabalhar uma equação do segundo grau usando outros artifícios, só o raciocínio, fazer um cálculo mais básico, beleza? Se liga. Até a próxima aula para a gente ver na equação produto e quociente, tá? Abração, curte, compartilha e se inscreve. Valeu!